Como a gente sabe, é muito comum discutir sobre religião, sobre vários assuntos relacionados à religião. Só que algumas pessoas fazem isso de modo ingênuo e outras fazem isso de modo profissional. O que é fazer de modo profissional? É fazer muito bem, é fazer de forma criteriosa. Por exemplo, tem pessoas que fazem cadeiras muito bem, tem pessoas que constroem casas muito bem, e tem pessoas que discutem sobre a existência de Deus, por exemplo, muito bem. Essas pessoas são aquelas que procuram criar argumentos para sustentar suas opiniões, então elas são racionais na forma como elas discutem, e pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser o seu vizinho, pode ser um ateu. E hoje nós vamos ver aqui um argumento a favor da não existência de Deus chamado o paradoxo da pedra. Fala galera, esse é mais um vídeo do canal Arte de Pensar, meu nome é Denis. E hoje, então, vamos ver o que seria esse argumento chamado paradoxo da pedra. Não sei se você está familiarizado com o termo paradoxo, ou mesmo se você sabe o que isso tem a ver com pedra, mas enfim. Para a gente discutir sobre isso, é preciso lembrar algumas coisas. Por exemplo, Deus, ele é um ser que, segundo os teístas, de maneira geral, possui um conjunto de características, um conjunto de propriedades que são essenciais. E duas delas são a propriedade de ser eterno, ou seja, dele existir desde sempre e para sempre, e a propriedade dele ser onipotente, que é ele ser todo-poderoso. E essas duas características são muito importantes porque elas estão diretamente relacionadas com esse argumento do paradoxo da pedra. Já volto a esse ponto. Aliás, se você quiser saber quais são as outras características de Deus, veja o vídeo anterior. Então, basicamente, gente, o argumento paradoxo da pedra é um argumento ateu, ou seja, um argumento a favor da não existência de Deus. E como é que ele funciona? É assim, vamos supor que Deus realmente seja todo-poderoso, ou seja, que ele possa fazer tudo o que ele quiser, porque afinal, um ser onipotente é um ser que pode fazer qualquer coisa. E vamos supor que ele crie uma pedra tão grande e pesada que nem mesmo ele consiga levantar. Bem, se ele pode tudo, criar esse tipo de pedra, desse tipo de coisa, tem que estar entre o conjunto de coisas que ele pode fazer. Só que aí tem uma consequência. Se ele criar essa pedra, depois que ele criar, vai ter uma coisa que ele não vai poder fazer, que é levantar essa pedra. Então aí você vai pensar assim, você pode pensar comigo, poxa, é estranho então, né, parece estranho supor que Deus é todo poderoso, porque ele cria uma pedra que ele não consegue levantar, e daí ele não vai poder fazer todas as coisas, enfim. É isso, parece estranho à primeira vista supor que existe um ser que consegue fazer todas as coisas. Só que aí tem um pequeno erro. O problema é que quando o ateu ataca a existência de Deus pela característica da onipotência, dele ser todo poderoso, ao mesmo tempo ele ignora outra característica essencial de Deus, que é ser eterno. Vocês lembram quando eu falei que a eternidade e a onipotência de Deus eram umas características importantes para a gente entender esse argumento do paradoxo da pedra? Então, agora vamos voltar nesse ponto. Por quê? Se Deus é eterno, se essa é uma das características essenciais de Deus, existir desde sempre e para sempre, ele deve possuir todas aquelas outras características desde sempre e para sempre. Ou seja, ele deve ser onisciente, desde sempre e para sempre, incorpóreo, desde sempre e para sempre, inclusive onipotente, todo-poderoso, desde sempre e para sempre. Seria estranho, por exemplo, dizer que Deus é onipotente num determinado momento e deixa de ser onipotente no outro. Deus é incorpóreo num determinado momento e deixa de ser incorpóreo no outro. E é justamente isso que é o problema do argumento do paradoxo da pedra, porque é como se o ateu dissesse, Deus é onipotente num determinado tempo, hoje, por exemplo, se ele criar a pedra tão grande, tão pesada que nem mesmo ele consiga levantar, e ele deixa de ser onipotente num outro período de tempo, amanhã, por exemplo, que aí vai existir uma coisa que ele não vai conseguir fazer, que é levantar a pedra. Então esse argumento, apesar de ser atraente no primeiro momento, de parecer realmente uma refutação da existência de Deus, atacando essa propriedade da onipotência, ele é incoerente, porque ao mesmo tempo que ele ataca essa propriedade, essa característica, ele nega outra característica essencial de Deus, que é a eternidade. E para um argumento ser bom, para ele realmente ser um argumento sólido contra a existência de Deus, ele não deveria cair nesse tipo de incoerência. Ele teria que, de alguma forma, defender que Deus não pode ser onipotente, mas não ignorar as outras características essenciais de Deus que estão relacionadas com essa da onipotência, que é a característica, por exemplo, da eternidade. De novo, se Deus é onipotente, ele tem que ser
onipotente desde sempre e para sempre. Então, gente, eu apresentei um argumento a favor da não existência de Deus e depois uma objeção para esse argumento. Depende se você encontrar aí respostas a essa objeção que eu trouxe, você pode escrever nos comentários. E nos próximos vídeos eu vou trazer outros argumentos e outros temas relacionados à filosofia da religião, como a experiência mística, o que seria, e enfim. Valeu, galera! Assistam os próximos vídeos, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e vejam as nossas referências.